Olá, seja muito bem-vindo ao De Angelis Cast, o podcast que traz toda semana para você os assuntos mais importantes e interessantes da atualidade e o impacto das novas tecnologias na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas novas profissões, nos relacionamentos, no lazer, no prazer e no nosso futuro. Estou muito feliz aqui de poder apresentar Gilbert de Angelis, professor de Direito, mestre em Direito, escritor. Eu sou Guilherme de Angelis, professor de comunicação, mestre e doutor em comunicação também. E hoje a gente vai trazer um tema muito quente e também muito interessante. O impacto que os novos relacionamentos amorosos têm nas nossas vidas. Nós vamos falar de trisais, de poliamor, de catfish, de pais de fetes e de tudo que influencia, seja nos nossos relacionamentos virtuais e nas nossas vidas e que modifica nos nossos comportamentos. E eu queria começar falando com o Beto para poder apresentar os nossos ilustres convidados. É um prazer estar com vocês hoje. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Uma alegria grande começar mais um episódio. Guilherme trouxe muitas características importantes de cada um, mas não disse que é meu irmão. Com certeza é o que mais abre portas e é o elemento mais relevante. Eu digo isso porque hoje é um programa sobre direito de família. Dois irmãos que estão apresentando com dois especialistas, convidados especiais, queridíssimos. Dr. Flávio Grutti, advogado, palestrante, professor, currículo imenso, não vou falar tudo. Doutora Marcela Fussi, também com currículo sensacional, especialista na área de família, com larga trajetória, muito conhecida em Brasília e muito conhecida pelo país como uma referência nessa matéria. Então, sejam muito bem-vindos. Será hoje um dia muito especial. Começando, estava pegando uma frase popular, bem comum, que diz que não importa o quanto você ame alguém, não construa no terreno da sogra, não mude o nome e não tenha conta conjunta. Flávio, você concorda? E o que mais você acrescentaria nessa lista de sugestões? Eu concordo em parte. Eu sou um homem casado há 33 anos. Eu ainda acredito no casamento. Eu acho que o casamento vale a pena. Entretanto, você tem que aproveitar muito bem a fase do namoro. A fase do namoro é o observatório. É nessa fase que você tem que observar aquela pessoa e decidir se ela realmente faz parte do seu futuro. E durante o namoro há vários indícios de que aquela pessoa pode convergir nos pensamentos contigo ou divergir. Então, por exemplo, se você vê na fase do namoro que aquele homem eventualmente é grosso numa discussão, ou que aquela mulher fala com o dedo em riste, ou se um diz que quer ter muitos filhos, o outro diz que não quer ter filhos, já são claros sinais de divergência. E o casamento, ele não é até que a morte os separe. O casamento, se não for cultivado, ele vai morrer antes que a morte os separe. Portanto, eu sou um defensor do casamento, eu acho que vale a pena, mas toda cautela é necessária na hora de escolher se aquele vai ser o parceiro para a sua vida ou não. E Marcela, como você bem disse, Flávio, às vezes acaba, né? E estatisticamente tem acabado cada vez mais e cada vez mais rápido. Assim, na sua experiência profissional, no relacionamento que você tem com clientes, no desabafo que às vezes eles fazem, né? Porque eu imagino que trabalhar com direito de família não envolva só direito, mas tem que ter ali um pouco de, sabe, de amparo psicológico, de apoio emocional. O que você percebe que tem acontecendo de diferente para esses casamentos terminarem? Quais têm sido as principais justificativas, as principais reclamações? O que tem mudado nessas relações? Guilherme, viva o divórcio. Como o Flávio falou, o casamento ele não tem que ser até que a morte o separe. E às vezes o casamento ele acaba antes de terminar, vamos assim dizer, né? E para isso existe o divórcio, que até 1977 não poderia haver o divórcio, hoje pode haver. Então isso é muito importante. Aí por que cada vez mais a gente tem visto um aumento do divórcio, né? Primeiro a facilidade realmente, que assim, primeiro veio a lei do divórcio, depois veio a emenda constitucional dizendo que não precisa mais de falar de culpa, não tem que mais ter motivo, basta querer se divorciar que vai divorciar. Então, assim, essas facilidades fizeram com que as pessoas, muitas vezes, elas pensem melhor, se querem estar naquelas situações em que se encontram, como o Flávio falou, às vezes é um comportamento mais ríspido, mais agressivo, ou então também
a falta de traquejo, de maturidade, de ainda querer se impor sobre o outro, né? E esse atendimento na questão de direito de família tem que ser bem objetivo. E eu falo por quê? O advogado ele tem que ser acolhedor, aquele atendimento humanitário, mas objetivo. Porque eu costumo dizer que nós somos a razão no meio de tanta emoção. E uma coisa que você pontuou muito bem, assim, é cada vez mais fácil divorciar. Mas eu imagino que o divórcio não seja uma coisa fácil, né? Não seja uma coisa simples. O que uma pessoa tem que pensar? Nosso maninho aqui tá noivo, por exemplo. O que uma pessoa deve pensar na hora de escolher e tomar a decisão de casar? E também que ela deve pensar numa eventual possível separação e no divórcio. O que envolve para que essa separação não seja tão traumática, tanto do ponto de vista emocional, mas também do ponto de vista financeiro, né? Porque mexe às vezes, muito com a vida das pessoas. Excelente, excelente. Espero que Gilbert esteja naquela fase da observação. E Brenda também. Para saber. Principalmente a Brenda, né? Principalmente tem a muito Brenda. A observar. Exato, tem que pensar direitinho nisso. Mas veja bem, hoje em dia, quando você vai divorciar, primeiro ponto, você tem que saber se aquele contexto no qual você vislumbra o fim da relação é real. Você tem que observar se você vai conseguir viver sem seu ex ou sua ex, porque sente falta dele ou dela, ou porque sente falta daquilo que ele ou ela te proporcionava e vai deixar de proporcionar. Eu sempre digo que quando vai haver o divórcio, primeiro, repito, você tem que ver o contexto. Realmente esse é o mundo real, esse é o cenário, não dá mais para insistir. Segundo, você tem 5 capítulos que obrigatoriamente você tem que fazer esse planejamento pré-divórcio. O primeiro diz respeito à separação de fato. Ou seja, se você vislumbra separar de fato, você tem que deixar aquele marco bem delineado. Porque é ali que vai ser o termo para comunicabilidade de bens ou não. A separação de fato é que põe fim ao regime, na verdade. Depois você vai ter que pensar na partilha de bens. Depois você vai ter que pensar nos alimentos. Pais para os filhos e entre ex-cônjuges. Depois você vai ter que pensar no regime de guarda. Depois no direito de convivência, que antes chamava direito de visitas. Então vejam, foram 5 caminhos que você tem que ter bem delineado. E é importante, não é, Marcela? Nós que somos advogados familistas, é que antes de você tomar a decisão de divorciar, você consulte um especialista para você saber como que será o day after. A primeira recepção do cliente, como ela disse, ela é mais intensa, ela é mais ampla. Nós, advogados familistas, fazemos uma verdadeira anamnese, que é um termo da psicologia que significa investigar o passado, para ver o que está causando dor naquela pessoa. Porque quem entra no escritório de advocacia tem um sentimento de derrota. Poxa, o casamento não deu certo. E deu, porque às vezes durou 10, 15, 20 anos, houve filhos. Durante um certo momento, nós tivemos sim momentos bons. Mas aí naquele primeiro momento você tem que fazer esse acolhimento. Mas cuidado, né, Marcela? Não pode virar psicólogo, porque nós não temos atribuição nem competência para sermos psicólogos. Aí tem um momento que nós temos que separar. Olha, isso é jurídico. Isso aqui não, vamos encaminhar para uma terapia. Perfeito. E muitas vezes um casamento, um relacionamento termina em razão de uma traição. Eu queria saber quais são os direitos, né, de um eventual amante ou uma amante, se tem algum tipo de direito, e também entender um pouco mais o quanto isso afeta o relacionamento e o que seria de fato uma traição. Não só a traição do ponto de vista sexual, de um relacionamento extraconjugal, mas também outras formas de traição mais sutis, poucas vezes comentadas. Conversinha no WhatsApp, curtir foto no Instagram, ter perfil em Tinder ou Bumbles da vida. Ter uma conta bancária que ninguém conhece, quando tem conta conjunta, questões financeiras, enfim. O que poderia ser uma traição? Gilbert e Guilherme, eu já vou responder até a sua pergunta, Gilbert, agora, e a pergunta do Guilherme até anterior, porque ele falou assim, olha, quando vai casar, né, o que a gente precisa de se planejar? E a monogamia é um planejamento também.
Porque você tem que ter uma ideia, e aí eu trago uma polêmica, porque atualmente houveram decisões em que aceitaram que houvesse um contrato entre os nubentes para que, se houver uma traição durante o casamento, a aplicação de multa de mais de 100 mil reais. E muita gente ficou questionando, isso é válido? O que é isso? E aí? E eu gosto de comentar que, primeiro, que esse contrato ele tem que ser muito bem feito e exequível. E eu falo por que exequível? Porque o que é traição? Né? Tem que definir exatamente, olha, para mim, traição é só dar mole. É aquela olhadinha em fotos, talvez seminuas nas redes sociais. Eu acho que tem que deixar bem especificado, exatamente para que não haja nenhum problema com relação a isso. E como bem Gilbert colocou, a questão da traição financeira. Porque existe muito também a questão de, muitas vezes, dentro de um casamento, um dos cônjuges contrai empréstimo sem avisar para o outro, acaba contraindo muitas dívidas, né? A traição virtual, aquela conversinha no WhatsApp, nas redes sociais, é uma traição efetiva, né? Ou se é só aquela carnal? E passando um pouquinho, né, Gilbert, com a coroação do rei Charles, muitas pessoas comentando da Camila. Amante tem direito? Primeiro que, querendo ou não, Camila já não é mais amante. Camila já virou esposa, já casou com então o príncipe Charles, né? E assim, no Brasil, amante não tem direito. Mas eu acho que estou falando um pouquinho demais, vou passar aí para o Flávio, então, explicar um pouquinho mais sobre se amante tem direito ou não. O que é ser amante, né? Olha, sabia que a monogamia, ela foi uma imposição da igreja. O ser humano não nasce monogâmico. De jeito nenhum. É porque o casamento no Brasil sempre foi sacralizado. Agora, casamento é um acordo de vontades. Você pode, naquele momento, pactuar que vocês terão uma relação monogâmica. Ou não. Eu sigo a monogamia, mas tem gente que não. E é perfeitamente normal. E essa questão, ela é a questão do tempo moderno. Isso é interessante. Hoje nós vivemos uma geração do nem-nem. Nem-nem. Quer lutar pelo casamento? Nem. Adolescente que está recluso no quarto jogando, quer socializar, sai com seus amigos? Nem. Quer ir para o cinema? Nem. É tudo nem. Nós somos individualistas. A gente não está acostumado a lutar por nada. Muito bem. Por que acontece a traição no sentido estrito senso da palavra? Carência. Carência. Se de repente você está se sentindo abandonado pelo marido, ou pela esposa, ou pelo companheiro ou a companheira, você vai testar a sua sexualidade e a sua sensualidade. Você vai ver, inicialmente, se você consegue seduzir alguém. E para seduzir alguém, você utiliza de vários meios. Você pode mandar uma paquerinha no WhatsApp, você pode mandar uma mensagem no privado do Messenger, você pode fazer uma gracinha até pública no Instagram. Isso aí é uma traição? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem que ver o grau de evolução, aspas, daquele casal. Agora, o que acontece se você efetivamente tem uma amante? Nós temos a figura do casamento, nós temos a figura da união estável. E nós temos a figura da amante, que é a nossa famosa concubina. Como bem acentou Marcela, a concubina, ou a amante, não tem direito a nada. Não tem direito à partilha por presunção de esforço comum, não tem direito sequer a ser beneficiária de uma pensão vitalícia após a morte. E é curioso que nesse mundo eu já fiz um contrato de sigilo entre amantes. Como assim? 2 amantes, ambos casados, pactuaram que se aquela relação ficar pública, terá uma multa de tanto. Se eventualmente aquela traição ficar pública e resultar na ruptura de um dos casamentos, a multa será XY. Quiseram fazer e fizeram. É o que a Marcela disse. Ela é exequível, essa penalidade? Será que essa previsão de multa pela revelação de uma relação concubinária é exequível ou não? Será que esbarra na moralidade, nos bons costumes? Porque a sacralização do casamento ainda está muito presente? Não sei. Mas é melhor ter
do que não ter, porque causa uma segurança para ambos. Então, hoje no direito brasileiro, o que acontece? Um homem casado ou uma mulher casada pode ter uma união estável? Pode, desde que separado de fato. Se não estiver separado de fato, negativo. Vai ser uma concubina. E a situação da concubina ou do concubino, ela é tão séria que se, por exemplo, eu tivesse, hipoteticamente, uma amante e eu fizesse uma doação para ela, a minha família, quem quer que tiver interesse jurídico, pode anular a doação que eu fiz para minha concubina. Então, quem conhece, vocês aí, se conhece um concubino, uma concubina, fala que não é uma boa. Não é uma boa. É uma situação jurídica muito ruim. Até complementando, Flávio, porque é muito interessante a gente falar da diferença de concubina, amante e de famílias paralelas, né? E aí eu até digo que teve um julgamento de setembro do ano passado que o STJ determinou que não pode ter uma união paralela, mesmo que fosse antes do casamento, né? E aí todo mundo falou, olha, tá vendo? Não pode ter duas uniões estáveis, não pode ter dois relacionamentos. E geralmente, sempre tem aquelas notícias midiáticas, né? Falando assim, amante divide pensão por morte com a esposa. E geralmente as pessoas ficam revoltadas, né? Geralmente a mulher, como é que pode? Porque, na verdade, a notícia é midiática. Não é o caso de amante. E aí eu explico. Porque o Flávio bem avisou. Se você conhece algum concubino, diga, isso não é legal, você não vai ter direitos. Mas quando se trata de uma família paralela, a gente precisa de falar de relacionamentos de boa fé. E eu digo por quê? Muitas vezes nós podemos ter sim dois relacionamentos paralelos em que um desconhece o outro, entendeu? Então assim, tem aquele homem, por exemplo, que tem duas uniões estáveis ou um casamento, uma união estável, só que elas não sabem. Fala muito da figura do caminhoneiro, eu ia falar né? Eu sempre dou esse exemplo. Eu falo porque o nosso Brasil é muito grande. Às vezes tem uma família no norte, outra no sul e elas desconhecem. Muitas vezes... Dá pra manter numa boa, né? Dá pra manter. Muita gente... A internet complicou um pouco com os caminhoneiros. Complicou, mas a gente tem um público que muitas vezes tem um status social menor, não tem acesso ali à internet, também à tecnologia. Então isso é possível sim. E às vezes são duas relações, por exemplo, um tem mais de 20 anos, o outro tem 25 anos, tem 4 filhos com uma, tem 3 filhos com a outra, e aí? Vai preterir o direito dessas mulheres? Não. É isso que eu falo. Boa fé, né? A partir do momento que eu estou em relacionamento com um homem casado, eu sei que ele é casado, eu sei que eu sou amante. Eu tenho esse conhecimento. E essa decisão do STJ do ano passado foi nesse sentido. Uma mulher entrou querendo reconhecimento de uma união estável, que ela tinha uma união 3 anos antes dele se casar com outra pessoa e se manteve por 25 anos. Mas veja bem, ela sabia desse novo casamento. Então, logo, ela se coloca na situação de amante. Se não, tem a boa-fé. E, inclusive, houve decisão também recente de que um homem foi obrigado a indenizar a sua, abre aspas, namorada. Por quê? Porque ele enganou. Ela não sabia que ele era casado e acabou ela criando expectativa, uma série de coisas, e então ela processou ele civilmente, exatamente por praticamente um estelionato sentimental aí também, né? Isso puxa muitos ganchos, estelionato amoroso é um deles. Mas será que você me permite? Por favor. Ela está falando um assunto muito interessante que é sedutor. Ela falou da questão da união estável putativa. O que é putativo? É aparência de realidade. Então essa situação é que aquela mulher do sul não sabia que aquele homem tinha uma mulher no norte. Então tinha uma aparência de realidade. Ele poderia falar que ele era casado, mas separado de fato. Como que ela ia saber? Mas a Marcela me fez lembrar de 2 precedentes do STJ, de turma, não é de sessão, que foi bem interessante, Marcela, não sei se você se lembra. Existiam 2 relacionamentos paralelos. E o STJ fala que não admite uniões estáveis paralelas ou plurimas ou concomitantes, são tudo sinônimos. Nesse caso, uma família sabia da outra, mas o que aconteceu? Quando o sujeito faleceu, uma conhecia a outra. Uma estava com 62 anos, outra com 67 anos. A de 62 anos era a segunda, que em tese seria a concubina. Aí o STJ chamou o princípio da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, ambos de raiz constitucional, e falou, neste caso específico, a segunda mulher, apesar de ela saber que o homem, o falecido, tinha
outra família constituída, ela vai ter direito a dividir a pensão vitalícia. Veja, não partilhou bens, mas meiou a pensão. Era só esse arremate que eu queria fazer, porque isso, eu conheço várias famílias, por exemplo, da família lá no Nordeste, onde a família da minha esposa tem origem, que é uma situação muito comum no interior. Pode ser que na região norte também tenha, região sudeste, qualquer uma, mas eu conheço especificamente que é uma realidade muito frequente no interior das nossas regiões. E eu tenho um questionamento disso. Você falou muito bem de como que o casamento é uma invenção, tem uma origem no tempo específica, está ligada a questões religiosas, e a contextos específicos. Cada povo entende a monogamia ou entende a forma de relacionamento de maneira diferente, algumas de forma mais patriarcalista, outra mais voltada para o matriarcado. E conforme a sociedade evolui, a gente também tem mudanças, né? Então, assim, a pílula anticoncepcional trouxe muita liberdade para a mulher, liberdade econômica, liberdade sexual, os casamentos mudaram, a ideia de você casar com alguém porque você precisa estar com a pessoa muda. Então, assim, o casamento dos nossos avós é muito diferente das relações que tem hoje. Inclusive para tentar caber todas as diferentes formas de amor que esses novos tempos trazem. E aí eu penso, por exemplo, no caso de um amigo que faz parte de um trisal. E aí eu fico questionando, assim, que segurança, dentro de tudo que vocês falaram, né, dos riscos, ele fala que é um amigo, a gente já fica atento, né? Eu me reservo o direito de ficar calado. Mas que tipo de segurança existe? Existe uma segurança jurídica para um caso, para um trisal, para um poliamor? No caso de uma separação, no caso de comprarem bens em comum, de uma separação, como é que fica isso? Flávio vai cobrar consultoria. Vamos combinar, né? Vamos combinar. Olha, a questão do trisal, interessante a questão do trisal. O trisal, ele não está positivado. Quando eu digo positivado, significa que não tem um artigo no Código Civil ou qualquer outra legislação esparsa falando sobre o trisal. É uma construção jurisprudencial e doutrinária que emanou da onde? Da transformação da sociedade. Muito se critica o ativismo judicial, mas o legislativo normalmente chega atrasado. O nosso sistema de elaboração de leis é muito demorado. Todos nós sabemos disso. Então, quando você tem um trisal, você tem lá 3 elementos. Ambos não, os 3, né? Porque ambos é só para 2, Flávio. Os 3, eles sabem que estão juntos para constituir uma família. É diferente da união estável, paralelas, é diferente da união estável e do concubinato, né, que não existe uma convergência. No trisal há uma convergência. Por exemplo, eu, Gilbert e Marcela formamos uma família, nós sabemos de nós 3 e o nosso objetivo comum é constituir uma família. Como que você resolve uma situação dessa? Contrato. O contrato que vai dar uma segurança jurídica. Você pode fazer um contrato particular, que é aquele feito por advogado, as testemunhas assinam e saibam que o contrato de união estável, o fim mesmo é só a preservação de uma futura partilha. O fim é sempre patrimonial. Ou então você pode fazer uma escritura pública em cartório de uma relação trisal. Aí vai depender do entendimento do notário se ele vai admitir ou não. Contrato é sempre o melhor caminho. A informalidade dá problema para nós, advogados. Quando a gente recebe, não é, Marcela, um casal que, em união estável, que tem lá um contrato feito, estabelecendo o fim, o início, o fim, o regime, fica bem mais fácil. Agora, quando a união estável é informal, ou seja, sem um contrato precedente, aí é briga. Casamento é uma coisa tão louca, né? Eu te amo tanto que eu quero meter o Estado e Deus na nossa relação. E os nossos advogados. E os nossos advogados. Você conhece aquela cláusula rebus sic stantibus? É um juridiquês que eu vou explicar enquanto as coisas estiverem como estão. Então, é tudo meu amor, meu anjo, enquanto o casal estiver bem, enquanto as coisas estiverem como estão. Aí aconteceu a separação de fato, se foi precedida de uma traição,
Aí piorou. Muda tudo. Que aí tem aquela raiva, vingança, não é, Marcela? Mas Guilherme, também a gente tem que lembrar que o Estado, ele não pode interferir tanto nas famílias, principalmente nas famílias, né? Autonomia de vontade das partes. Então, assim, porque muita gente pode questionar, mas esse contrato tem validade? Se a gente for olhar Código Civil e tal, pode ser que não, que alguém venha questionar. Mas olha só, se tem 3 pessoas que não estão sendo coagidas, que têm boa fé e etc., há maior facilidade para que o judiciário venha, sim, chancelar isso. Porque não dá para o judiciário falar assim, não, vocês só tem que ser ali, porque a Constituição já falava, né? A união entre homem e mulher. Hoje em dia já não é mais isso. Tem os casamentos homoafetivos também. Uhum. Então, e o Flávio, ele falou muito bem quando ele fala assim que o legislador, ele é atrasado. Principalmente no direito de família, né, Flávio? Porque, assim, a gente costuma dizer que o direito rege a sociedade e as relações. Mas há leis que restringem ou não os comportamentos. Agora, no direito de família, na verdade, são os comportamentos que acabam por trazer mudanças legislativas. E isso a gente vê com o casamento homoafetivo, com a alienação parental, com guarda compartilhada, sabe? Tudo. A gente vê como há uma mudança, assim, a gente dá nome, na verdade, a situações fáticas. São institutos que sempre existiram, mas não tinham nomes. A legislação vem, dá nome para elas, para poder também ter uma proteção maior. Eu quero até puxar um gancho do que foi dito aqui, porque de fato, no momento do amor, no momento em que estão apaixonados, ninguém quer discutir patrimônio, há uma outra preocupação. Mas é um assunto sensível, é um assunto importante, como trazer isso para o relacionamento, para discutir o regime de bens, para fazer um contrato de namoro, como trazer na prática isso. Claro, quem está nos assistindo pode chamar o cônjuge, o namorado, para assistir o podcast. Aí traz os assuntos à mesa, mas como tratar desse assunto? Que dica que vocês dão? Eu tenho alguns. É um assunto sensível, é difícil de abordar. E o primeiro, Marcelo, é você? Vai lá, Flávio. Tá certo. Olha só. Sempre me perguntam onde eu passo. Eu faço muitas palestras por aí, em instituições religiosas. Eu também tenho as minhas publicações na minha página do Instagram. E eu recebo muitas mensagens falando assim, Flávio, o que mais causa divórcio? Eu vou dar a minha ideia do que mais causa divórcio. É uma visão empírica. Já passaram vários casais por minha vida nesses anos de advocacia. Mas a crise financeira é o que mais separa. Não tenham dúvidas disso. Uhum. Segundo lugar, o que mais separa, pasmem, sogro, sogra, cunhado e cunhada. É a influência da família de origem. Porque quando nós casamos, nós formamos a família atual. Uhum. E a regra é que essa família atual tem que ser mais importante do que a anterior. Não que você tenha que abandonar a anterior. Eu jamais faria isso. Uhum. Terceiro é a chegada dos filhos. A chegada dos filhos faz nascer um novo casamento. Eu, por exemplo, tenho 33 anos de casado. Meu filho chegou com 17 anos de casado. Eu inaugurei com a minha esposa um novo casamento. E por último, na questão de término de divórcio, é a infidelidade. Os casais estão suportando mais a infidelidade do que antes. Por quê? Porque os casais olham o contexto geral. Eu conseguirei viver sem um aporte financeiro do meu marido ou da minha esposa? Sim ou não? Não conseguirei. Então vamos manter esse casamento mesmo com a questão da traição. Então qual a dica que eu dou? Quando você vai casar, principalmente nas instituições religiosas, você tem um curso de noivos, não tem? Uhum. Ok? Agora, não se fala em curso de regime de bens. Ora, se o casamento ele é contratual, o mais lógico, pragmático, racional é que você fizesse uma escolinha, entre aspas, de regime de bens. Mas imagine, você está indo para o cartório com a sua noiva. Amor puro. Super apaixonado. Bêbado de amor, aquele sentimento burro e gostoso ao mesmo tempo da paixão, que não te permite nem raciocinar direito. Aí você está indo para lá, de repente você fala, amor, vamos colocar o regime de separação absoluta? Eu teria medo de falar isso. Morro de medo de falar isso. Então o que você pode fazer? Você pode sugerir um assunto, mandar um vídeo, mandar uma matéria. De preferência esse vídeo? De preferência esse vídeo. Porque se você chega lá no cartório e nada dispõe a respeito do regime de bens, vai ser o comunhão parcial de bens.
Se você optar pela comunhão universal, participação final nos aquestos ou separação, você vai ter que ir em outro cartório fazer o pacto antinupcial, que é no cartório de notas, enquanto o casamento é no cartório de registro civil. Então é legal, antes de você tomar a decisão de abrir o processo do casamento, você provocar uma situação na qual aquele assunto sobre regime de bens venha à tona para você aproveitar e falar. Isso para aqueles casais que não têm a liberdade e objetividade de tocar num assunto que é tão sensível. Concorda, Marcela? Concordo. E assim, infelizmente, isso é muito do brasileiro. É o não planejamento, né? O não planejamento sucessório para a morte, né? O não planejamento para o casamento, de fato, o planejamento mesmo, assim, não só esse de amor e etc, né? Mas de planejar mesmo a questão, assim, de finanças, da questão da monogamia, na verdade, de questão de vontades, né? Eu acho que talvez para introduzir, a gente sempre conhece alguém que viveu alguma coisa ou que está vivendo. Eu acho que talvez introduzir uma conversa assim, ai, você ficou sabendo de fulano que divorciou ou que disse que perdeu tudo? Ah, você não acha que a gente poderia consultar um advogado para saber se a gente está fazendo tudo certinho, se a documentação está tudo em dia, né? Eu acho que assim, consulte sempre um advogado, né, Flávio? Né, Gilbert? Sempre. Necessariamente. Necessariamente. E não só na hora do problema, não só na hora que a bomba estoura, mas consultoria mesmo, exatamente para levar esse assunto, evitar. Nesse ponto, o advogado é como médico, você não procura só quando tem o problema, você procura também para gerar saúde, para gerar tranquilidade e paz, né? Gente, vocês sabem que na pandemia aumentaram muito as minhas consultas sobre o planejamento do divórcio. Ora vem a mulher sozinha pedindo sigilo, ora vem o homem sozinho. E quando você já prospecta um divórcio que se avizinha, normalmente o mantenedor da família, aquele que gera os recursos, se estiver de má fé, em boa parte das vezes ele está de má fé, ele começa já a pulverizar o patrimônio, espalhando no pomar. Sabe o que é o pomar, né? Onde ficam as laranjas, as frutas cítricas. E ele começa a pulverizar todo o dinheiro. Para quê? Se o divórcio efetivamente se concretizar, ele não vai falar assim, poxa, eu construí esse patrimônio de 5 milhões, a minha esposa nada contribuiu, vai levar metade? Negativo. Esquece que aquela família foi constituída com a esposa. Esquece como cuidar de filho, administrar o lar é difícil. Como é importante você voltar para casa e tá lá a sua família. Como é legal você tomar um café da manhã em família, comendo um pão na chapa, um café com leite, que é muito mais interessante do que você comer sozinho um banquete. Já parou para pensar nisso? Mas na hora do divórcio, já era. Então, planejamento do divórcio, de preferência com advogado especialista, tá? Hoje a regra, eu acho que em todos os ramos é você se especializar. Eu, por exemplo, eu não entendo direito de trabalho. Se alguém chega para mim, Flávio, quer saber quer uma consulta de direito de trabalho? Não sei. Encaminho para um colega que sabe. Não é assim, Marcela, que a gente faz? Então, é importante isso. Bem, nessas novas relações amorosas, muitos casais decidem não ter filhos ou deixam a decisão de ter filhos para muito mais tarde. Mas muitos também têm cachorros ou têm gatos, têm animais de estimação que acabam virando como filhos, né? Em Águas Claras, por exemplo, os condomínios cada vez mais têm sido construídos não com parquinho para criança, mas pro parquinho para os cachorrinhos. É uma relação muito, muito afetiva. E quando termina? Como que você garante, como se discute guarda compartilhada, pensão alimentícia? Vocês têm bicho como em casa? É que funciona? Você tem bicho em casa? Flávio, essa eu quero responder antes de você. Não, você vai. Mas você tem bicho? Eu tenho. E eu falei que eu quero responder antes de você, porque eu acredito que a gente vai discordar um pouco. Não tenho total certeza. Olha que não, 5 minutos para cada um, vamos ouvir primeiro a doutora Marcela. Não, é porque, na verdade, muito se discute, né? Assim, essa questão da família multiespécie. É fato que hoje em dia, assim, aquelas grandes famílias que antes tinham 9, 10 filhos, acabaram se tornando 3 filhos. Hoje,
a maioria tem um filho, e aqueles que realmente decidem por não ter filhos. E aí tem os seus bichinhos de estimação, cachorros, gatos, até passarinhos, que seja, né? Já vi até cabra, tá? É verdade. Que eles tratam como se filhos fossem, cabra entendeu? Tem muito afeto, tem muito amor, tem também aquele custo, né? Então, assim, tem grande parte dos colegas que ainda dizem que não tem que se falar em guarda compartilhada, não tem que se falar em alimentos, não tem que se falar nem em questão de família, porque os animais, eles são bem. O Código Civil fala que animal é um bem semovente, né? Que se move, né? Então, que ele não teria que ser dessa forma. Mas fato é que, inclusive, o nosso ordenamento jurídico cada vez mais tem entendido que existem sim essas estruturas familiares e a gente precisa falar sobre isso. Só que tem que ver a melhor forma, né? Existe sim a questão da guarda compartilhada e da questão dos alimentos, mas não com essa terminologia. Eu digo isso também com uma decisão recente do STJ que disse, olha, que não vai tratar como alimentos, né? E eu digo isso por quê? Porque a gente tem uma lei de alimentos, que é a lei dos alimentos que cuida ali da questão da pensão alimentícia, etc. Então, a gente não vai colocar um rito de pensão alimentícia para fazer esse pedido, né? A gente pode colocar como alimentos ou uma reparação cível, um compartilhamento de despesas, né? A questão da guarda também. Porque animal, ele não é uma guarda, eles são tutores, eles não são pais, então como que a gente pode estimular isso? Então, assim, se você se incomoda, né, que assim, é um bem, não é um filho, ok, mas existe o direito sim, então é só trocar a terminologia, a escrita, mas a aplicabilidade existe. Mas assim, lembrando também que esses são pontos que são tratados geralmente na vara civil. Agora, se você está fazendo já o divórcio concomitantemente, você já quer colocar registrado, vai ser na vara de família. Eles já podem automaticamente colocar essas tratativas em termos de, olha, quem vai ficar em qual período ali com o bichinho, a troca das despesas, como que vai ser realizada. Então, assim, fato é que hoje existe, a gente não pode fechar os olhos para isso também. E respondendo, Flávio, eu sou mãe de pet e de gente. Eu tenho 2 filhos, eu costumo dizer que meu filho mais novo é o meu cachorrinho. Tem preferida? Olha, o cachorro. Não. A minha filha diz isso, né? Mas não, são os 2. Só que não, a gente não inaugurou uma divergência entre mim e você. Que bom. Eu já criei 7 cachorros de uma vez. E hoje tem um gato adotado, que é o terceiro elemento da família. Então, eu concordo contigo, Marcela. Inclusive, nas minhas ações de divórcio, a questão dos pets já tem uma cláusula específica. Meia, ração, plano de saúde e até nas férias. Porque o que a gente teve na pandemia? Um boom de adoção de animais, não foi? Adote um caramelo, é o que todo mundo fala. Eu, por exemplo, eu faço caminhadas no bosque, aqui numa região de Brasília, e às vezes tem mais shih tzu e caramelo do que gente. Então, realmente eles estão aí. E eu concordo com a Marcela integralmente. Eu concordo com as famílias multiespécies. Muita gente adotou os bichos, dá trabalho, dá despesa. E na hora do divórcio, tem que continuar como se um filho fosse. Ouso dizer que eu sou pai de um pet também. Pronto. Somos todos. Será que um dia a gente vai ter uma espécie de alienação animal? Um tutor, pai de pet, que treina o pet para não gostar mais da sua ex-cônjuge, né? Para sentir raiva, Ou não deixa ver, né? Seria uma discussão não deixa ver. Curiosa. Já aconteceu isso. Eu já fiz um divórcio que o homem ficou no Rio de Janeiro, em Botafogo, bairro do Rio de Janeiro. A mulher estava aqui em Brasília. O cachorro ficou lá no Rio de Janeiro. Ele estava se negando a deixar o cachorro vir a Brasília visitar. Não era um caramelo, era um cachorro de raça. E isso aí foi discussão muito calorosa naquele embate entre os dois e deu para resolver no consenso. Maravilha. Acontece. Olha só como é que tá o mundo, né? Guilherme, vamos adoçar um pouco o programa, falar de relacionamento sugar daddy, sugar baby. Sei que é um tema que o Flávio gosta muito, enquanto estudioso do direito e advogado, obviamente. Que fique bem claro. Fique bem claro, que conste na nota de rodapé. Então, gostaria que falasse um pouquinho disso e dos aspectos jurídicos. Contrato, eventualmente um contrato de relacionamento sugar.
O que você vê do ponto de vista? Um amigo, ele tem um amigo. Ele é um homem com muitos amigos. É bom ter relacionamento, né, Marcelo? A ideia do podcast é saber, então manda sua pergunta. Mas que dicas você daria para... Mais uma vez, contrato. Porque olha o que tem acontecido muito. Um homem mais velho que, de repente, se sente, de alguma forma, sem a capacidade de seduzir, sem a capacidade de encantar uma mulher. Está com a mulher ao lado de várias décadas, há aquela queda normal de hormônios e entre o casal surge uma apatia sexual. Mas o homem ainda quer de alguma forma conquistar. O homem quer de alguma forma provar que é homem. Daí arruma a mulher mais nova. E aquela mulher mais nova vai servir para o homem apenas para satisfação sexual, ou então para desfilar e mostrar para a sociedade que ele pode andar com uma mulher bem mais jovem. Mas nós temos que observar o que está na reserva mental de cada um. Na reserva mental, o que está realmente na perspectiva daquele homem é isso, é ter uma satisfação sexual, porque no casamento já não há mais atividade sexual. E aquela mulher, de alguma forma, vai ajudá-lo. E aquela mulher também quer que seja paga a faculdade, que pague o apartamento dela, mas pode ser que na reserva mental dela, eu vou constituir uma união estável com esse homem. O que é a união estável? Uma união pública, como o casal se apresenta na sociedade, união pública, contínua, duradoura. Hoje em dia o direito não estabelece mais tempo, até 94 eram 5 anos ou prole, agora não mais, com a finalidade de constituir família, que é uma questão muito subjetiva. Como é que o juiz vai saber se o que está na tua mente é constituir uma família? Tem alguns requisitos, mas no caso das relações sugar, você faz no contrato dizendo o seguinte: olha, essa relação entre mim e você não tem a finalidade de constituir família. A finalidade é essa, eu vou te ajudar. A finalidade é solidariedade, troca de interesses, não constitui família. Gente, a vida é um contrato. Se todo mundo, eu sou contratualista, se todo mundo fizesse contrato, nós íamos diminuir a litigância no mundo, Guilherme, pode crer. O combinado não sai caro, né? Já dizíamos desde sempre isso, né? E a gente não pode confundir a relação sugar daddy, sugar mommy, também com estelionato sentimental. E eu digo isso porque o Flávio ele trouxe o exemplo ali do homem mais velho com a mulher mais nova. E aí eu vou trazer o exemplo da mulher mais velha com o homem mais novo. E assim, não é uma questão de sexismo, né? Na verdade é porque assim, a gente vê que a maioria, o comportamento em sua maioria é nesse sentido, mas a gente não pode generalizar, cada caso é um caso e existem as suas sempre diferenciações, né? Mas geralmente é esse caso entre o homem mais velho e a mulher mais nova, mas também a gente vê muito daquele caso daquela mulher mais velha, que ela tá solitária, muitos anos divorciada, sem um relacionamento, e que aí chega aquele homem mais novo, dando atenção, dando carinho, e acaba pedindo: você pode me emprestar um dinheiro, que eu tô precisando de pagar uma coisa, agora você pode me emprestar mais um dinheiro que eu tô precisando de... eu tô querendo outra coisa, tô precisando... E acaba que muitas mulheres fazem até... dívidas, né? Empréstimos, exatamente. Um próprio nome. E fica com uma dívida enorme e aquele homem vai embora. E ela criou uma expectativa e tudo que na verdade não existia, né? Claro, assim, somos todos adultos, a gente tem que pensar nisso, mas é uma fragilidade, né? A partir do momento que aquele homem mais novo utilizou da questão do sentimento, da sedução amorosa para tirar dinheiro daquela mulher, isso é um estelionato sentimental, que é um crime. E também, muitas vezes, a gente consegue até enquadrar ali na violência contra a mulher também, nessa questão da violência patrimonial. Muitas vezes, você tem 3 apartamentos, passam pro meu nome, não custa, qual é o problema, né? Eu te amo, então não quero mais me relacionar com você, eu não gosto mais de você, se você não me der isso. A gente chega numa situação assim mesmo. Então, como o Flávio falou, o combinado não sai caro, então, assim, a gente tem que saber diferenciar todos os institutos. Veja como a gente consegue, assim, olha... No direito de família, a gente consegue... São tantas as situações que a gente consegue falar de todas elas. Vamos falar um pouquinho mais de estelionato afetivo, então... A gente tem os casos do Catfish, né? Tem uma série muito conhecida disso. Ou o caso
do cara do Tinder, que teve um documentário que ele se passava por outras pessoas, criava perfis falsos. Ele tinha todo um esquema e uma estratégia ali justamente para fazer isso e obter proveitos econômicos dessas pessoas. Eu brinco com meus amigos que mais importante de sair pesquisando ascendente e signo da pessoa é pesquisar o nome no Jus Brasil primeiro, sabe? Para ver se não tem nada de errado. Como uma pessoa dessas pode evitar situações como essa, ou acontecendo situações assim, como ela faz para poder provar o que isso aconteceu, se proteger, para ajudar também o advogado ou a polícia na hora de fazer uma denúncia e se resguardar. E nesses casos, ela consegue de alguma forma reaver esses prejuízos que tem, ou isso é muito difícil de acontecer? Olha, eu vejo que assim, tudo depende, né? Mas na sua maioria é um pouco mais difícil de reaver, né? Porque muitas vezes, o que nem a questão do Netflix que eu assisti e tudo, é algo que essas pessoas fazem, os estelionatários sentimentais fazem para usufruir. Então assim, eles pegam dinheiro, eles usufruem, eles gastou, né? Já gastou tudo. Mas sempre há, como o Flávio ele vai poder falar melhor dessa questão, que ele é contratualista, ele vai poder falar sobre essa responsabilidade também de reparação civil da pessoa que foi enganada, ela entrar civilmente querendo ali por danos materiais e morais. E, quiçá, sentimentais e espirituais, inclusive, né? Se a gente for colocar na régua. E Guilherme, não é tão fácil, sabia? Assim, porque muitas vezes eles se utilizam de homônimos, de nomes trocados, eles pegam a identidade falsa mesmo. Então, muitas vezes eles vão trocando de identidade e não conseguem fazer essa conexão, né, com tantas pessoas. Mas é sempre bom fazer essa pesquisa junto à polícia, jogar ali no Google, ver se você encontra alguma coisa nas redes sociais para poder facilitar. E questão de prova, sempre eu acho que é trazer esse posicionamento de sedução, que você vê que é sempre uma troca assim, eu te amo se você me der isso, ou então se você não me der isso, eu vou me matar. Se você não me der aquilo, eu vou embora, eu vou arrumar outra pessoa que me dê. Geralmente, são sempre as mesmas frases, né? O que você acha, Flávio? Eu acho que o carente, sobretudo, ele é uma presa fácil. Quando aparecem esses estelionatários, meu pai era policial, meu saudoso pai, que faleceu em 2000, ele dizia que todo estelionatário é um grande sedutor. E era o tipo de crime que ele mais odiava, era o estelionatário. À época nem tínhamos essa figura, era só o estelionatário patrimonial mesmo. Mas olha o que é interessante. Tudo que você faz envolvendo patrimônio é considerado um negócio jurídico. Negócio jurídico, um contrato. É legal você conhecer alguém na night. É assim que falava na minha época, não é mais assim não. Agora é balada, né? Eu já não sei, tô comprometido há algum tempo. Na minha época não sabe, né? Isso é cautela. Isso é cautela. Gente, isso é cautela de um homem noivo. Muito bem. Noivo e advogado tem que ter cuidado. Mas olha que é legal. Conhecer alguém, vai lá, joga o CPF no Google, dá a famosa gugada, para ver quem é o sujeito. Por que não? Até na imprensa, porque alguém pode divulgar isso, né? O cidadão pode ser um perdulário, pode ser um golpista. Uhum. E eu, aproximadamente 2 meses, eu fiz uma audiência, não vou especificar, porque aqui a cidade é pequena, né? Mas a outra parte era um estelionatário com projeção nacional, que ele já saiu, inclusive no Fantástico, e ele estava do outro lado. Gente, ele tinha uma capacidade de seduzir até na audiência, de ir no ponto fraco da minha cliente. Eu tive que ser muito sagaz para defendê-la das investidas emocionais. Eles são mestres no comportamento humano. O estelionatário sentimental é mestre no comportamento humano. Ele conversa 10 minutos com a Marcela, com você ou com o Gilbert, já sabe onde é teu ponto fraco. É uma inteligência Darth Vaderiana, da força mesmo. Inteligência para o mal. E tudo que você fizer em benefício desse sujeito é um negócio jurídico. E como negócio jurídico, você pode eventualmente anular ou declarar a nulidade. Para anular um negócio jurídico, uma doação, por exemplo, você tem um prazo decadencial de 4 anos. Para você anular, você tem que provar, por exemplo, que aquilo foi feito mediante erro, dolo ou coação. Ou seja, eu estava errado quanto àquela pessoa.
Então eu incorri em erro. Você pode anular. Você pode também anular se você foi coagido fisicamente ou psicologicamente. Pelo amor de Deus, me dá um apartamento, porque senão eu vou me matar. Percebe? É uma coação psicológica. Ou então uma coação física. Assina aí, me dá a tua mão, senão você vai me perder. Então você tem um prazo decadencial. Você anula aquele ato. Ou você pode também buscar a nulidade do ato. Qual a diferença? A nulidade você retroage lá no início. A anulabilidade, se você nada fizer, se convalida e vai valer daqui para frente. A nulidade não tem prazo decadencial. Aquilo que foi nulo nunca poderia ter surtido um efeito. A anulabilidade você pode correr atrás. Aí você pode perguntar, finalizando, e se o estelionatário já pulverizou no pomar aquele dinheiro? Bom, se ele gastou o dinheiro, já era. Agora, se ele pegou aquele dinheiro e comprou algo e colocou em nome de algum laranja, aí você pode ir lá tentar bloquear aquele bem. O laranja vai vir com a defesa de que ele foi um adquirente de boa-fé, e aí você vai ter que desmistificar essa boa-fé. Por exemplo, você está com um carro importado no seu nome. Você tinha dinheiro para comprar esse carro? Tinha, então prova. Mas geralmente o laranja não tem dinheiro. E aí você consegue anular aquele ato e trazer a coisa. Tudo que em direito não é humano chama de coisa. Ex-marido também, né? Né? Chama, a coisa vem aí, não é? Ex-marido também é isso, ex-sogra, né? Falecido, né? É coisa. Então você consegue buscar. É isso. Dá para correr atrás? Dá para correr atrás. Dá para pedir danos morais? Dá para pedir danos morais. E quando você corre atrás dos danos materiais é quando envolve apenas o patrimônio perdido. Falando de um assunto que é muito sério também, mas que as pessoas costumam evitar, que é a morte. Todo mundo vai morrer, essa é a única certeza que a gente tem, mas não é culturalmente um hábito do brasileiro se preparar para esse momento. E aqui pensando no âmbito de família, como se planejar para a morte, principalmente aquele que mantém, que é o provedor principal ou o único da sua família, para que os seus filhos, sua cônjuge, o seu cônjuge consigam permanecer sem maiores complicações aqui do ponto de vista financeiro. Que dica que vocês dão? Quem primeiro, Marcela? Eu ou você? Eu respondo testamento. Testamento? Vamos lá. Brasileiro é emotivo. Brasileiro é emoção pura. Aqui no Brasil, o brasileiro se preocupa com seguro de automóveis, por exemplo. Nos Estados Unidos, eles se preocupam mais com seguro de vida. O brasileiro só foi perceber que ele é finito na pandemia. Antes ele pensava que era infinito. Mas isso mudou. A questão das consultas de planejamento de divórcio e principalmente de planejamento sucessório tem sido cada vez mais frequentes. Então, o que é interessante? De repente, um sujeito que já acha que tem mais passado do que futuro. Sou eu, na minha faixa etária. Eu já sei que eu tenho mais passado do que futuro. Então, já é importante numa situação como essa, justamente se você tem uma família anterior, uma família atual, que é a família recomposta, né, Marcela, que chama? Se você divorciou e casou de novo, formou outra família, chama-se família recomposta. É isso, né? Ou família mosaico. Mosaico, né? São sinônimos, né? Isso. Legal, obrigado. Então você, diante de uma situação dessa, consultou o advogado especialista em direito das sucessões. Direito das sucessões não é direito de família, as pessoas colocam no mesmo buraco e não é. Um é o livro 5, o outro é o livro 6. São entendimentos diversos. O direito das sucessões é muito mais complexo. Então você vai ter que primeiro conhecer como que é o direito sucessório no Brasil. E você sabendo que todos os filhos têm direitos iguais, consanguíneos ou adotivos, você sabendo que eventualmente a viúva vai concorrer com os filhos, você sabendo que uma união estável de repente pode aparecer no curso do inventário e dar um monte de problema, você faz o seu planejamento e você sai dessas armadilhas. Bom, e falando em futuro, então... Acho que ela ia falar do testamento. É verdade, verdade. Não, o Flávio já foi perfeito, é só a questão do testamento. E até falando pra você, Gilbert, que assim, as pessoas também no Brasil acham que fazer um testamento chama morte. Então elas têm esse preconceito, essa dificuldade, mas o seguro de vida paralelo ao testamento
são, assim, formas e alguns dos meios de planejamento sucessório que são realmente algumas formas de proteger um pouco ali o patrimônio, né? No caso de falecimento e deixar a família segura. E com certeza a forma adequada vai variar de caso a caso, mas o importante é procurar um especialista, né? Vai depender da composição da família. E da composição do patrimônio também, né? Exato, principalmente. É você buscar uma solução para diminuir as brigas depois da sua morte. Fundamental. Bom, e pra gente não terminar com um assunto tão mórbido, né? Queria falar de futuro. O que vocês pensam que pode ser o futuro dessas novas relações amorosas e afetivas aqui no Brasil? Será que daqui a alguns anos a gente vai ter o eu vos declaro marido e mulher? Será que a gente vai poder deixar toda a minha pensão pro poliéster, meu gato? Como que vocês veem essas mudanças nos relacionamentos e no próprio direito? Olha, gostei muito da sua pergunta final, que a gente possa terminar realmente trazendo um pouco mais de filosofia, de avanços com relação não a legislação, porque a legislação, como eu falei, vai acompanhar a sociedade. Eu acho que o avanço tem que ser de comportamento mesmo, da sociedade, que ela tem que se desamarrar de preconceitos, de situações culturalmente ainda que elas reputam que são atitudes preconceituosas, sabe? Assim, de comportamentos que não existem mais, que já se evoluíram. O eudemonismo é você buscar a felicidade, é ser feliz. Então, assim, cada ser tem que buscar a sua felicidade, tem que ser feliz. Se ele entende que tem que deixar tudo pro poliéster, se ele entende que tem que casar com 3 pessoas ao mesmo tempo, o Estado só tem que regular, na verdade, a proteção para que ninguém saia machucado ou sem direitos, né? Então, acho que a evolução tem que ser nesse sentido. A sociedade, de uma maneira geral, ela tem que se desvencilhar dos seus preconceitos, dos seus dogmas e evoluir um pouquinho mais quando se trata de dar menos opinião com relação à vida do outro, olhar mais para si e buscar e deixar que os outros busquem a felicidade. Sensacional. Agora, eu ainda acredito que o casamento vai permanecer. Eu sou um defensor do casamento, mas eu acho que cada vez mais o Estado vai diminuir a sua intromissão nas relações. Quando o Estado se intromete nos contratos, nós chamamos de dirigismo contratual. O Estado não vai mais se imiscuir tanto. Hoje ele se intromete muito. Para você fazer uma alteração de regime de bens, você tem que direcionar um pedido ao juiz. E o juiz vai olhar a motivação. Não precisa ser muito complexa, mas você tem que se dirigir ao juiz. Então vai chegar um tempo que esses pactos intramuros dentro da relação, quando eu digo intramuros, eu digo no seio familiar, eles poderão ser manejados com a facilidade maior, sem que o Estado seja acionado o tempo todo para dizer se autoriza ou se não autoriza. Ora, se o casal quer fazer uma alteração do regime de bens, por que tem que pedir autorização do Estado? O que se tem hoje é que o Estado quer proteger o vulnerável. De repente, a dona de casa ou o homem que se dedica apenas à mantença do lar, ou então até o direito hereditário. Então, qual é o futuro para mim? O futuro é o casamento com menor intromissão do Estado. Porém, eu acho importante que os nubentes, viu, Gilbert, devem conhecer todas as nuances de um casamento, principalmente da questão patrimonial. Com certeza. Guilherme, depois de acompanhar essa conversa toda de direito de família tão apaixonante, você não se arrepende de não ter feito direito? E de não casar de novo por um tempo. E muitas histórias. Eu quero agradecer Marcela, Flávio, Guilherme, por mais um episódio sensacional e com um tema tão rico. Tenho certeza que quem nos acompanhou gostou bastante. E para quem quer encontrá-los nas redes sociais, deixa aí um convite para quem está nos acompanhando. Olha, o meu Instagram, quem tem nome difícil tem que soletrar, né? Então é @DRA de doutora Marcela Furst, F-U-R-S-T. Legal, posso o meu agora? Por favor, Flávio. Olha, eu tenho o meu endereço no Instagram e no Facebook, @Flávio Grucci, G-R-U-C-C-I, e o resto é Instagram ou Facebook. Eu também tenho um site, www.qualidadejuridica.com.br.
que é a minha empresa de cursos jurídicos, e quase que diariamente eu posto vídeos de vida, de casamento, de direito de família, direito contratualista. Eu vou ficar muito feliz se vocês me prestigiarem. E nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, no Instagram, de AngelisCast, você encontra lá. Traga suas dúvidas, sugestão de tema, sugestão de especialista, que a gente vai ter o maior prazer em trabalhar tudo isso aqui no podcast, né, Guilherme? Isso aí, muito obrigado por escutar a gente, por fazer parte desse bate-papo. Obrigado, Marcela, Flávio, foi muito enriquecedor. Deixe suas perguntas, suas sugestões e acompanhe os próximos episódios. A gente vai falar sobre as apostas esportivas e toda essa polêmica que está dando no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre a PL das fake news e muitos outros assuntos interessantes que realmente mobilizam o nosso dia a dia e impactam no futuro. Então, muito obrigado aí pela companhia e até a próxima. Obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima.